Tem uma reportagem do jornal The Washington Post que mostrou que Donald Trump saiu escondido de um caminhão ou em um caminhão por causa de um alerta de segurança que foi motivado por ameaças do Irã. A fuga foi para um outro avião e ocorreu no aeroporto de Ankara, na cúpula da OTAN, na Turquia. Diego Pavão, como exatamente aconteceu isso? Aqui já tem algumas imagens. E aí, se você puder narrar as imagens para a gente, por favor, porque a gente viu antes um caminhão saindo e eu fiquei na dúvida. Para lá, Trump chegou ou saiu naquele? O que foi informado? Exatamente, a gente vai mostrar o passo a passo de como foi essa troca de aviões. Na verdade, já se sabia que havia sido feita uma primeira troca de aviões, porque Donald Trump não embarcou naquele Air Force One novo, aquele avião dado pela família real do Catar ao governo americano, e embarcou no avião velho, no Air Force One velho, que é esse de cor azul bebê que a gente vê nas imagens. Existia esse alerta de segurança, isso já se sabia, Elisa. A gente precisa lembrar que a Turquia tem uma fronteira terrestre com o Irã de mais de 500 quilômetros. O Irã tem sim capacidade para enviar um míssil ao território da Turquia, onde Donald Trump estava naquele momento por causa da cúpula da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. Então foi feita uma troca de avião ali, inicialmente se sabia disso, até porque Trump embarcou nesse outro avião, não foi naquele novo, mas aí agora a gente descobriu que teve, segundo essa reportagem do Washington Post, uma outra troca de avião, ou seja, um terceiro avião envolvido nessa viagem presidencial. Vamos começar então com essa imagem. Essa é a imagem de Donald Trump saindo da limusine presidencial no aeroporto de Ankara, capital da Turquia, e entrando nesse avião, que é o avião Air Force One velho, esse com o design antigo, o novo tem aquelas cores diferentes. E aí a gente tem a imagem desse caminhão, que é um caminhão, Elisa, daqueles que a gente vê no aeroporto, que entrega a comida, as refeições prontas para as cabines, né, do avião. Esse caminhão tem uma plataforma que sobe, eu vou mostrar ele daqui a pouquinho aqui. Esse é o caminhão que não é exatamente esse, eu peguei uma imagem de exemplo para mostrar, mas é exatamente esse caminhão. Aqui, Donald Trump estava dentro desse caminhão, saindo minutos depois de ter entrado nesse avião presidencial. Ele sai daqui e vai para um outro avião, já vou mostrar qual que é esse avião. Elisa, aqui acontecem algumas coisas muito curiosas. Tem jornalistas que viajam com o presidente americano nesse avião presidencial. É comum isso nos Estados Unidos. Esses jornalistas se sentam do lado direito, na parte traseira desse avião, mas do lado direito, ou seja, do mesmo lado em que esse caminhão com Donald Trump saiu. No momento em que acontecia essa movimentação, os jornalistas que estavam a bordo desse avião, do Air Force One, foram aconselhados, na verdade, ordenados a abaixarem as persianas, aquelas persianas que tem no avião que a gente consegue abaixar. Eles foram ordenados a fazer isso. O que foi muito incomum, foi muito estranho na hora receber esse tipo de orientação. Eles seguiram, todos abaixaram. O que se entende agora é que essa orientação era para que os jornalistas não vissem essa movimentação de Donald Trump. E aí a gente tem a próxima imagem, que é exatamente desse caminhão, ou seja, ele tem essa plataforma aqui, quem já foi em aeroporto com certeza já viu esse caminhão. Ele tem essa plataforma hidráulica que leva essa espécie de container até o nível da cabine do avião. Donald Trump, segundo a reportagem, entrou nesse container, abaixou aqui e ele foi levado para outro avião. E aí a gente tem uma outra imagem agora, que é a próxima, que é uma espécie de jogo de 7 erros que eu separei aqui, mas na verdade só tem um erro em relação a essa imagem. É uma imagem que foi feita em momentos diferentes. Aqui é a imagem que foi feita quando Donald Trump embarca no avião presidencial naquele azul bebê. É o momento do embarque. Aqui a gente consegue ver, se você puder mostrar aqui, só para eu apontar, a gente consegue ver que o container está aqui, está na plataforma, está quase no nível do chão. E aqui não tem nada. O container foi lá para cima. Verdade. Tem um espaço vazio aqui. É nesse espaço, esse espaço explica que o container, na verdade, estava sendo levado até o nível do avião. Foi assim que Donald Trump conseguiu entrar nesse container e aí se trocar de avião. E aí a gente tem agora uma outra imagem que mostra para qual avião ele foi levado. Foi esse aqui, uma imagem também genérica, tá? Não é do momento em que ele foi, naquele momento ali no aeroporto de Ankara, mas esse é um avião. Esse é um avião chamado de C-32. Ele é um Boeing modificado pela Força Aérea Americana e ele também atua, também é usado como
como um avião presidencial também. Ele é usado como Air Force One, mas ele também é usado para transportar outras autoridades do governo, alguns secretários de governo, a primeira-dama às vezes usa esse avião, o vice-presidente também usa esse avião, e esse avião estava na comitiva naquele momento em Ankara, tanto até que ele foi usado pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, que estava na cúpula da OTAN. Acontece que Donald Trump também entrou nesse avião depois, por causa desse alerta de segurança. O que acontece depois é o seguinte: Donald Trump entra nesse avião, só que todo mundo achava que ele estava naquele outro avião presidencial, no grande, no Air Force One velho. Os jornalistas não foram informados dessa troca, foi tudo feito de forma escondida. Nem algumas autoridades da própria Casa Branca que estavam no avião presidencial, naquele outro, tinham a ideia de que o Donald Trump não estava mais. Aquele avião decolou rumo à Inglaterra, saindo da Turquia para fazer uma parada na Inglaterra, e esse avião decola mais ou menos ao mesmo tempo. Todo mundo achava que o Donald Trump estava naquele grande, na verdade ele estava nesse pequeno. E aí acontece a parte mais impressionante de todo esse movimento, que é uma outra troca de avião. E é o que acontece na próxima imagem que eu vou pedir para colocar na tela. Aqui é a imagem de Donald Trump desembarcando do avião presidencial velho, esse grande, num aeroporto de uma base aérea na Inglaterra. O que aconteceu foi o seguinte: aquele avião menor chegou minutos antes desse, Donald Trump saiu daquele avião menor e entrou de novo nesse, só para desembarcar pelas escadas. Não acredito. Então ele mudou. Por isso que ficou complicado de entender como é que ele desembarcou do mesmo avião que ele embarcou. Exatamente. Eles fizeram tudo isso. Ele aparece aparece de novo no mesmo avião que ele deveria ter embarcado, mas acabou mudando. Não se sabe como essa troca foi feita. O que se sabe é que aquele avião menor chegou alguns minutos antes, esse avião depois chega e aí é feita essa troca de novo. Ele desce da escada do avião que ele deveria ter embarcado, mas na verdade ele não fez o voo nesse avião. E aí acontece uma outra troca de avião. Donald Trump sai do Air Force One velho e vai andando até o Air Force One novo, que é aquele que acabou não sendo usado na volta da viagem por causa do risco de segurança. Esse avião agora saiu de circulação, esse novo Air Force One. Se entende que esse avião não estaria totalmente preparado para lidar com uma ameaça de um ataque aéreo e por isso saiu de circulação para passar por algumas renovações, algumas atualizações. Lembrando que esse é um avião doado pela família do Qatar, que foi adaptado para ser um avião presidencial. Ou seja, ele não foi construído do zero. E se entende que o avião antigo, por mais que seja antigo, estaria melhor adaptado para lidar eventualmente com ataque aéreo vindo do Irã. O que é muito curioso, Elisa, é que é o seguinte: a denominação Air Force One, ela não quer dizer, não diz respeito a um modelo específico de aeronave. Air Force One é o nome que se dá a todo o avião que o presidente americano está. Ou seja, em qualquer avião que ele estiver, aquele avião, na comunicação entre os controladores de voo, por exemplo, aquele avião é chamado de Air Force One. O que é muito curioso, que não aconteceu aqui, é que por mais que Donald Trump tenha saído dessa aeronave, ela continuou sendo referida como Air Force One, na comunicação entre os controladores de voo. Aquele outro avião menor que ele embarcou não recebeu o nome de Air Force One. Ou seja, não foi feita essa mudança até entre os próprios controladores de voo, porque se entendia que Donald Trump estava, de fato, naquele avião. Agora, essa reportagem revela que foi feita toda essa troca por causa dessa ameaça de segurança. E vale lembrar, Donald Trump tem recebido essas ameaças, a figura pessoal dele, muito nos últimos meses, por causa da guerra do Irã, sem falar que os Estados Unidos mataram o líder supremo do Irã, ou seja, existe essa ameaça contra a própria figura do presidente, por isso todo esse alerta, essa preocupação de segurança, Elisa. Mostrando aqui no telão para vocês onde exatamente é a fronteira do Irã com a Turquia. O tracejado vermelho é onde começa o território iraniano e o tracejado amarelo é o território turco. Portanto, aqui o que o Diego explicou para a gente. Exatamente, eles fazem fronteira e Donald Trump estava próximo da ameaça, que é o Irã. Exato. O Irã não consegue atacar diretamente os Estados Unidos. Não consegue. Mas consegue atacar os países ali no entorno. Exatamente. E o alcance de um míssil do Irã consegue atingir o território da Turquia, que era onde Donald Trump estava. Diego Pavão explicando. Que explicação boa, hein, Diego Pavão? Obrigado, Elisa. E todo o esquema que eles fizeram. Um pouco complicado, mas acho que deu para entender. Super, ainda mais mostrando as imagens ali. E no dia a gente estava aqui fazendo a cobertura, mostrando. Nem imaginávamos que Trump, na verdade, não estava dentro daquela aeronave a mais. Ninguém sabia. 10 horas e 50 minutos. Diego Pavão, hein, nosso editor de assuntos internacionais.